Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, bispo por consagração e vontade de Deus. A toda a membresia da Casa da Bênção, Bahia, louvado seja Deus. Por estarmos aqui por esta internet, esta rede de computadores, falando um assunto muito santo e muito profundo, que é a Santa Ceia do Senhor. Não é a Santa Ceia da igreja, não é a Santa Ceia do pastor, é a Santa Ceia do Senhor. Interessante que Abraão participou também da Santa Ceia. Quando ele encontrou com Melquisedeque, que era o seu pastor, Abraão participou do pão, do vinho e entregou o dízimo de tudo. Abraão viveu em um período também intitulado Tempo da Graça, e ele participou da Santa Ceia, pão e vinho. A Santa Ceia é algo instituído por Jesus, e a Santa Ceia, ela é tão santa que as duas únicas coisas que irão subir depois do arrebatamento da igreja é o louvor e a Santa Ceia do Senhor. Lá no céu não vai ter pregação da palavra, lá no céu não vai ter oferta e nem dízimo, lá no céu não vai ter imposição de mãos sobre os enfermos, mas lá haverá sim a Santa Ceia do Senhor. Apocalipse capítulo 19 fala da ceia nas bodas do Cordeiro, onde nós iremos participar. E o que é mais importante, quem participa aqui, participará lá também. Quem não dá valor aqui ou rejeita aqui, também lá não vai entrar, porque lá vai entrar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O pão que nós vamos participar lá é o sabor de bolo de mel, o maná escondido que foi guardado para a noiva depois do arrebatamento. E qual vinho nós iremos participar lá, missionário Daniel? O mesmo sabor do vinho de Caná da Galileia, vinho bom, consagrado por Jesus. Mas lá nós comeremos, nós beberemos, sim, ele comeu, ele bebeu, e como ele é, nós seremos, e para onde ele foi, nós iremos, e aonde ele está, nós estaremos. Santa Ceia é algo tão profundo, porque foi Jesus quem instituiu, foi Jesus quem abençoou, e no dia da Santa Ceia, Jesus lavou os pés dos apóstolos, e no dia da Santa Ceia, ele revelou o homem da traição, porque não queria nada com ele, avarento, o tal de Judas, lá da cidade de Quiriotes, era o único que não era galileu, então ele não tinha lá mesmo uma bênção, era um estrangeiro que não converteu. A Santa Ceia, tão santa, que houve na cidade de Corinto uma confusão na celebração da Santa Ceia. Tinha pessoas que traziam garrafões de vinho, enchiam a cara, tinha outros que traziam saco de pão e comiam com o espírito da gula. Eles estavam trazendo coisas da mitologia para dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo, que era extremamente zeloso, um homem de revelação e de visão, ele fala no capítulo de número 11, que aquele ajuntamento não era para condenação, tinha que ser para salvação e edificação e aliança. A Santa Ceia é a aliança de sangue, por isso que Jesus falou: fazei isto em minha memória, a memória da cruz, a memória do derramamento do sangue dele por nós,
porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Paulo ficou muito triste quando ele ficou sabendo da baderna que estava acontecendo na celebração da Santa Ceia na cidade de Corinto. Interessante que Paulo não aprendeu com João, não aprendeu com Pedro e nem com Jesus, porque ele não viveu pessoalmente com Jesus. Então Paulo, que era um homem espiritualista, que era um homem de visão, de revelação, de oração, de jejum, eita baixinho abençoado, rapaz, ele foi para a oração. Ele não andou com Jesus pessoalmente, ele não sabia bem como ministrar a Santa Ceia. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, veja como Paulo fala, aleluia, aleluia, hoje não tem mais Paulo, mas nós estamos aqui, o mesmo espírito de celebração para a honra e glória do nome de Jesus. O culto mais importante da igreja é o culto da Santa Ceia, que a gente relembra a morte dele e que nós iremos participar nas bodas do Cordeiro, que nós vamos ser servido por ele, o noivo. Como diz a Bíblia, quem é esta que sobe do deserto, que tem cheiro de acácia, de nardo, de mirra, de aloés? Quem é esta? É a noiva, que ele vai celebrar a Santa Ceia. Apocalipse capítulo 19, para você que crê na Bíblia como palavra santa de Deus. Então Paulo, ele nos revela aqui, ele não aprendeu com João, não aprendeu com Pedro, ele não aprendeu com Jesus. Aí ele foi para a oração. E veja o que foi que ele falou. O que eu recebi do Senhor. Versículo 23. O que eu recebi do Senhor. Tem coisas que vêm do nosso aprendizado entre amigos, entre colegas de ministério, mas tem coisas que é diretamente de Deus, para aquele vaso, para aquele canal de comunicação. Se o canal estiver impedido, não há comunicação, mas se o canal estiver livre, há comunicação espiritual entre o Criador e a criatura. Sim, a obra de Deus é de geração a geração. Hoje não tem mais Paulo, hoje não tem Pedro, mas o Daniel está aqui, pastor Libni está ali, o apóstolo Jair está lá, e assim o nosso querido missionário Palarone, nossa querida missionária Ruth, nosso querido missionário José Geraldo, nosso querido missionário Jaime Caeiro, estamos aí, o Jaime Cruz também, espalhando a palavra, falando de Jesus. Os nossos pastores aqui na Bahia, missionário Francisco, Vicente, Carlos, Veloso, toda a nossa equipe, que maravilha, hein? A obra continua, é de geração a geração. Então Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, isto também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Ele pegou o pão. Eu tenho um pão aqui em minha mão. Aqui na Bahia, sabe como chama esse pãozinho? Cacetinho. Eu tenho um cacetinho na minha mão. Um pão. Feito por mãos de homens. Jesus pegou o pão, porque o pão é o alimento que está na mesa do rico, do pobre. É o alimento que está na África, na Oceania, na Ásia. É o alimento que está em todos os lugares, porque ele veio para todos. Ele pegou o pão, aleluia. Por isso que depois da oração aqui deixa de ser pão, pela fé, o corpo do Senhor. Tendo traído, pegou o pão e tendo dado graças, o partiu, aleluia, e disse: tomai, comei,
este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória à morte dele, nós participamos da Santa Ceia. Quanto tempo faz que você não participa da Santa Ceia? Não participa por quê? Porque pecou? Confessa e peça misericórdia. E mantenha a comunhão, aliança de sangue, porque a Santa Ceia vai continuar lá no céu. E se você rejeita aqui, lá você não entra. Tudo começa aqui, para dar continuidade lá. Aqui é uma sala de espera, aqui é um aprendizado, aqui é um discipulado de aluno, aqui é o nosso colégio, aqui é o nosso Gilgal. Tudo começa aqui, os primeiros passos, para depois continuar lá na glória. Ou você não crê assim? Ou não crê assim? Jesus pegou o pão porque ele veio para todos. Se ele tivesse pegado um abará, um acarajé, ele teria vindo só para os baianos. Se ele tivesse pegado um pastel, teria vindo só para os cariocas. Aliás, para os paulistas. Se ele tivesse pegado um espeto de carne, teria vindo só para os gaúchos. Mas ele pega um pão, aleluia! Como ele nos ama, e parte e distribui para os seus apóstolos. Tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, cálice, com suco da uva. Eita maravilha! Ele vai nos servir o cálice. Porque o cálice de vinho, suco de uva, não tem álcool não, viu? Porque álcool é fermentação. E o sangue de Jesus não tinha fermentação. Não havia pecado. Ele não pecou. Então ele pega o suco da uva, ele dá graças. O suco da uva nos faz lembrar de quando Jacó abençoou Judá, seu filho, e falou: Judá, ô Judá, da sua árvore genealógica Judá nascerá o legislador, e da videira nascerá também o fruto, e bem-aventurado é aquele que lavará suas vestes no sangue da uva. Por isso ele pega o vinho, ele pega o cálice e ele consagra. E a Bíblia diz que Paulo, dando esta aula, ele lembra do que Jesus ensinou. Como é importante a Santa Ceia do Senhor. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, todas as oportunidades que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É crendo na morte dele, mas crendo na morte, cremos na ressurreição, porque no terceiro dia ele ressuscitou, e assim será para quem participa da Santa Ceia do Senhor. A palavra da ressurreição está firme e segura. Se você não participa, a sua ressurreição será para o lago de fogo e enxofre. Misericórdia. Mas se você participa, a sua ressurreição é para entrar nas bodas do Cordeiro, no local do encontro da noiva com o noivo, que é Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, misericórdia, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Por isso que tem que fazer, como diz o versículo seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem tem que te examinar não é o porteiro da igreja, nem a obreira, nem o pastor, nem o presbítero. É você mesmo que tem que se examinar. Salvação é individual, o pecado, o erro é individual. Ouviu bem? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, misericórdia, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem participa da Santa Ceia em pecado é como que se ele estivesse tomando um café em casa, não tem fruto espiritual. A responsabilidade é antes fazer um exame de vida, exame de consciência e participar. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, fraco na fé, doente espiritualmente, e muitos que dormem, o sono da indolência, o sono do desânimo. Misericórdia, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, olha para quem Paulo estava falando. Portanto, meus irmãos, estava falando para a noiva, para a irmandade, para a família de Deus. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas no versículo anterior diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ele manda esperar. Organização na Santa Ceia, organização na obra de Deus. Jesus é organizado, a igreja tem que ser organizada, a Santa Ceia tem que ser o culto mais bonito e mais espiritual da igreja, porque se não for assim, serão discípulos da igreja antes da conversão verdadeira lá de Corinto. Misericórdia. Aí Paulo termina dizendo: mas se algum tiver fome, porque eles faziam da igreja um restaurante espiritual. Mas se alguém tiver fome, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Aí Paulo falou: quando eu for ter convosco, ainda tenho muito que eu vos explicar. Vai obedecendo o que eu estou ensinando. Paulo não deu a doutrina dele. Paulo deu a doutrina de Jesus. E os apóstolos seguiram a doutrina de Jesus. Que Deus te ajude, meu amigo, minha amiga. E lembra de uma coisa: estamos no mês da Santa Ceia. A Santa Ceia agora de abril, no primeiro e no segundo domingo. Não só abril, todos os meses, sempre no primeiro domingo, pela manhã e à noite, sempre no segundo domingo, pela manhã e à noite, para juntos levantarmos o cálice, relembrar a morte dele e ter certeza da ressurreição. Deus os abençoe. Leiam 1 Coríntios capítulo 11, leiam Apocalipse capítulo 19 e leiam também João capítulo de número 6. Nestes dias que você está de folga, leiam 1 Coríntios 11, Apocalipse 19, e obedeça, viu?
A obediência quebra a maldição. E também, João, capítulo de número 6, Evangelho de João, capítulo 6. Deus os abençoe. Despede de vocês o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Shalom Adonai.